Mas note que antes de Moisés se tornar o libertador, ele foi um bebê ameaçado de morte. Ele foi alguém que precisou ser escondido por um instante. Um jovem que foi criado entre dois mundos e um homem confrontado com a sua própria identidade. Moisés ainda não sabe o que ele carrega. Portanto, por isso que a mensagem de hoje é essa, é um chamado antes do chamado. Moisés ainda não sabe quem ele é em Deus. E por que eu digo isso? Porque talvez dentro dessa série de mensagens haverá um despertar de ministérios aqui. Haverá Deus trazendo a sua memória que você pode ser um grande instrumento nesta geração em que nós estamos inseridos. Porque Moisés, ele não sabe que Deus o escolheu ainda. Moisés não sabe que ele seria o instrumento de Deus para viver e libertar o povo de Israel da mão forte de Faraó. Então ele vive entre esses dois mundos, um homem confrontado com a sua própria identidade. Note que o texto diz que Deus estava escrevendo uma história muito maior do que Moisés podia imaginar. E eu quero declarar isso sobre a sua vida, a história que Deus está escrevendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é muito maior do que você pode imaginar. Moisés não sabe nada disso ainda, irmãos. Moisés não tem compreensão disso ainda. Ele começa a ter a percepção de que ele é um hebreu. Ele começa a saber. Por isso que eu fiz questão de ler o capítulo 2. Porque do verso 1 a 10 a gente vai ver aqui o nascedouro de Moisés. E foi num tempo sombrio. Foi num tempo de perseguição, de morte. Crianças morrendo. Dá para você entender isso? Dá para você pensar sobre isso? Por ordem de uma autoridade, que era Faraó, as crianças do século masculino estão morrendo. Mas Moisés é poupado da morte. E aqui a gente vai vendo que isso revela uma verdadeira e profunda verdade. Que antes de Deus usar alguém publicamente, Ele trabalha na vida desta pessoa no secreto.